Gabriela. Tudo bem, irmão? Tá me ouvindo? Eu tô. Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, pessoal, nós vamos começar agora a nossa mais uma edição do nosso Papo em Movimento. Tenho o prazer de estar aqui com a Gabriela Costa, que é diretora técnica da ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E acho que vai ser uma conversa bastante legal, no sentido de que nós estamos num momento em que a logística está tendo uma função muito importante para toda a nossa realidade, em termos de desafios, em termos de ganhos de eficiência. E a Gabriela, ela é graduada em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília, ela possui especialização em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, ela tem pós-graduação em Gestão de Operações Portuárias, né? E ela é servidora de carreira da ANTAQ, ocupando hoje um cargo na diretoria colegiada da ANTAQ, né? E a ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela tem diversas funções que a Gabriela vai contar um pouco para a gente daqui a pouquinho. Tá? Então, Gabriela, se você quiser agora se apresentar para a audiência e falar um pouco mais sobre a agência, por favor, o microfone é teu, né? A live é nossa. Obrigada, irmão. Obrigada pela apresentação, por essa oportunidade. Eu estou vendo que o pessoal está comentando bastante aqui que a minha tela está travada. Eu não sei travada. se está travada para você também. Também está travada. Tá. Você quer que eu tente entrar novamente? Pode ser. Vamos fazer desse jeito, então. Pode ser? Eu vou fechar aqui e entro de novo, tá? Tá bom, então. Obrigado. Obrigada. Oi, irmã. Agora sim. E aí? Estou me movimentando agora aqui? Agora tá. Então, ótimo. Eu queria agradecer pela apresentação, pela oportunidade, né, de poder falar um pouco mais sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido na ANTAQ, principalmente nesse momento diferente, né, que a gente está vivendo aí de enfrentamento à pandemia. Eu sou servidora de carreira da agência, né, eu entrei em 2011, passei por algumas áreas da agência internacional, outorga regulação. Assumi o cargo de superintendente de fiscalização em fevereiro de 2019 e estou, né, até agosto como diretora interina da agência. Tenho muito orgulho de poder fazer parte, compor o corpo técnico da ANTAQ, que é uma agência que prima pela modernidade, não só no aspecto da gestão, mas da regulação também, respeitando muito os agentes do setor e os servidores. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, eu estou à disposição. Legal. Então, Gabriela, a gente vai, aqui nós vamos ter nesse papo aqui uma coisa bastante informal, né? Vamos fazer algumas perguntas. O pessoal aqui também vai entrar para fazer algumas perguntas e depois a gente vai ser alimentada em um certo momento aqui. A Sheila, que está nos dando suporte, vai nos ajudar nisso, né? Então, você pode contar para a gente quais são as principais frentes de trabalho da ANTAQ? Claro. Para fazer isso, me permita aqui fazer um breve resumo, né, do histórico da agência, só para facilitar a compreensão de quem está ouvindo a gente aí do outro lado. A ANTAQ foi criada em 2001, né, pela Lei 10.233, com as atribuições principais de regular e fiscalizar o setor, tanto de navegação, e aí fluvial, travessia, os apoios portuário e marítimo, cabotagem e longo curso, quanto portos organizados e as instalações portuárias. Então, TUP, ETC, IP4, IPTU, registro, enfim.
Para cobrir esse universo, a agência ela é estruturada em 4 áreas finalísticas. Então, a gente tem 4 superintendências finalísticas, que é regulação, outorga, estudos e fiscalização, além de uma superintendência direcionada à área administrativa da agência. É uma agência extremamente capitalizada, né? A gente tem 14 unidades regionais e 14 postos avançados, então a gente cobre aí o país inteiro. Feita essa contextualização, eu posso dizer que hoje a gente tem um objetivo muito alinhado com o governo federal, que é o de atração de investimentos e desburocratização. Então, dentro da agenda que está voltada para a atração dos investimentos, a gente tem uma atenção muito especial com as nossas outorgas e com as licitações, né? A gente estima aí a realização de licitação de 14 áreas em portos públicos, isso aí já tem sido falado muito, né, pelos representantes do governo. São 4 áreas principais em Santos, que é o STS 14 e o 14A, os 2 direcionados à licitação de celulose. Outras 2 áreas em Santos, o STS 8 e o 8A, que são áreas para movimentação de granel líquido. Aí a gente tem uma de granel líquido em Maceió, uma de granel sólido em Santana, né, em Macapá, 2 em Aratu, uma para movimentação de granel sólido mineral e outra para movimentação de granel sólido vegetal, e 4 grandes áreas de líquido em Itaqui, no porto de Itaqui. Por fim, uma área que é o TERSAB, que é o Terminal Salineiro de Areia Branca, e aí talvez uma das visitas mais incríveis que eu tive a oportunidade de fazer durante a minha vida profissional, aí um lugar realmente sem igual, né? E o terminal de líquido em Paranaguá, fechando essas 14 áreas. Então essa é a nossa agenda de licitações que está sendo tocada aí pela ANTAQ em parceria com a Secretaria de Portos, né? Com relação à desburocratização, existe um esforço grande por parte dos órgãos federais e por parte, obviamente, da ANTAQ também, em tentar deixar a normatização do setor mais clean, né? Então, a gente tem dedicado esforços para reavaliar os nossos antigos normativos, de forma a alcançar um grau de desburocratização que seja o esperado pelo governo e pela sociedade, dentre algumas outras ações que estão sendo tomadas aí nessa linha. Uma outra frente, se você me permite, é uma ação que eu não posso deixar de mencionar aqui, que tem um nível de inovação muito forte, que vem sendo desenvolvido na agência, que é a fiscalização responsiva. Se a gente lembrar que as agências foram criadas, né, com a saída do Estado como prestador direto dos serviços no início da década de 90, quando esses serviços passaram a ser transferidos para o ente privado, para a prestação do serviço pelo ente privado, e aí a gente avalia esses últimos 30 anos, são 30 anos que a gente vem ganhando experiência e maturidade nas nossas atividades, tanto agência quanto ente privado, né? E essa maturidade, ela vem sendo traduzida com sinais de adaptação, né, às novas realidades e à nova complexidade do setor, e a fiscalização responsiva ela é um grande exemplo disso, para mim. É um instituto que já vem sendo utilizado por outras agências reguladoras também, tem o objetivo de modular as ações fiscalizatórias baseada no histórico que é apresentado pelas empresas, né? Ou seja, a mão regulatória / fiscalizatória varia de acordo com o comportamento da conformidade regulatória daquela empresa nos últimos anos. Então, a ideia é que a energia e o custo da atividade regulatória, ele possa ser dispensado de uma forma mais ativa com empresas que precisam de uma maior adequação à conformidade regulatória e de uma forma menos ativa para aquelas empresas que já têm um histórico de excelência, e aí assim a gente aproveita melhor os recursos humanos e financeiros. São essas frentes aí, irmão, que eu destacaria da agência. Realmente é muito relevante. A gente tem visto, de manhã eu estava até falando para você que eu estava conversando com o pessoal da Anatel, justamente falando sobre obrigações regulatórias, né? E essa questão da fiscalização responsiva, como você disse, é realmente muito importante nesse momento, para que as agências possam também nos auxiliar nos processos aí de tornar as coisas mais fluidas, né? E controladas, né? É isso mesmo. E dentro desse aspecto da desburocratização, agora nesse momento nosso que a gente está vivendo aqui da pandemia, dos efeitos aqui, que a gente precisa de um pouco mais de agilidade nos processos, né?
especialmente quando a gente trata de questões de risco de contaminação, de processos que têm que ser tornados mais ágeis para que a gente possa responder mais prontamente para as necessidades da sociedade. Como é que tem sido a atuação da agência em termos dessa flexibilização? Ótima pergunta. Vou falar um pouquinho do governo federal como um todo para poder conseguir chegar nas atividades da agência, né? Uma coisa interessante que a gente observa nesse momento de pandemia é que, de início, e obviamente não podia ser diferente, foi assim, foi um comportamento que a gente observou no mundo inteiro, né? Que o governo ele vai ao socorro do setor aeroportuário em primeiro momento, né? Pela natureza da carga principal, que é o passageiro, né? E o impacto que isso aí tem na rotina das pessoas, que é inquestionável, né? No setor portuário, as ações do governo elas estão sendo mais graduais, mas não menos efetivas, né? Com análise do caso a caso. Então, e muito provavelmente, viu, Irmã, assim elas vão continuar sendo, porque você não tem de imediato um impacto horizontal idêntico nas diversas cargas que são movimentadas no setor, como você tem no aeroportuário. Então, além do impacto ser diferente nos perfis de carga, dentro de um mesmo perfil de carga, ele também tem diferenças, né? Imagine, eu não posso dizer que o impacto da Covid ele é o mesmo para o granel líquido, então para quem faz movimentação de petróleo e de suco, e o mesmo, por exemplo, para a carga geral, para quem faz movimentação de carga ro-ro e carga de projeto, né? Então não faz sentido uma análise e uma tomada de decisões pela agência ou por qualquer outro ente interveniente no setor de uma forma horizontal. Considerando essas nuances, então, é normal que as empresas sofram impactos diferentes nas suas atividades, né, e no cumprimento das suas obrigações contratuais. Eventualmente, uma empresa, vou dar um exemplo aqui, tá? Eventualmente, uma empresa do setor de granel sólido que movimenta minério, ela pode não ter condições de continuar realizando os seus investimentos previstos em contrato, mas ela vai alcançar o MMC contratual. Outra empresa, por exemplo, que trabalha com importação de container, ela pode não alcançar a movimentação contratual, mas consegue dar continuidade na realização das obras de investimento. Enfim, vai depender muito assim, de vários fatores, múltiplos fatores, né? Verticalização, o mercado que é atendido, a variação da demanda, se você trabalha com importação, exportação, enfim. E aí foi nessa linha, e agora eu vou falar mais especificamente da ANTAQ, de acordo com a tua pergunta, que a gente, na diretoria, decidiu tomar algumas medidas, né? Quando a notícia do coronavírus começou na China, sem casos ainda confirmados no Brasil, a gente não sabia nem como, nem se ia chegar aqui, a gente teve duas ações principais. A primeira foi encabeçada pelo nosso posto avançado de Santos, visando fechar um protocolo de ações junto com a Anvisa para recepção de embarcações que tivessem algum possível caso de contaminação. E a segunda, mais direcionada aí para os passageiros da navegação interior, foi a disponibilização no site da agência, baseada, obviamente, nas orientações da Anvisa, né, porque a gente não tem competência para criar nenhuma orientação nova, mas baseada no que a Anvisa e o Ministério da Saúde já publicavam, sobre como evitar contágio e transmissão, que são os sintomas da doença, enfim, dando um panorama geral aí da doença. Quando os primeiros casos começaram a aparecer, principalmente nos navios de cruzeiro que apontavam aí na nossa costa, existiram muitas perguntas que chegaram para a gente sobre o fechamento dos portos e a paralisação dos serviços, né? Se isso continuaria, se isso teria algum impacto, se os portos ou as instalações fechariam, se os serviços de transporte parariam de funcionar, enfim. E aí a gente soltou um comunicado pela agência esclarecendo que os portos e instalações portuárias, assim como as atividades de transporte aquaviário, permaneceriam em operação, devendo, obviamente, observar as orientações das autoridades sanitárias. E aí, nesse momento, a nossa preocupação era muito focada em não haver paralisação que pudesse causar desabastecimento, o que tornaria, sem dúvida nenhuma, o enfrentamento do Covid muito mais difícil, muito mais grave, né? Aí, para dar uma tranquilidade para o setor, para o mercado regulado, a gente soltou a portaria, se não me engano, a portaria número 80, de 20 de março. Essa portaria, ela suspendeu os prazos processuais, né? Então, aí de início do período de 21/3 até final de abril, 30 de abril, e depois a gente prorrogou isso até 29/5.
E aí depois duas resoluções importantes, a 7644, que foi logo depois, 23 de março, muito impulsionada pela Lei 13979 e pelo Decreto 10.282, que estabeleceu orientações acerca da manutenção e funcionamento das embarcações e das instalações. Então, a gente já tinha falado que isso continuaria funcionando e agora a gente diz, baseado, obviamente, na legislação federal, como isso deve continuar funcionando, quais as medidas que devem ser tomadas para que continue funcionando de forma adequada. Por fim, a resolução 7653, que foi uma resolução que teve o papel de revisar e consolidar as medidas, né, de resposta à emergência de saúde pública, considerando as publicações do governo federal que tinham sido feitas nesse meio tempo. Então, portaria interministerial 47, foi aquela que falou da impossibilidade de entrada de estrangeiros, uma nota técnica da Anvisa, que tratou também sobre as questões de navegação, enfim, para facilitar para o setor, a gente reuniu essas informações e fez essa portaria 7653, que já está sendo revista, porque as orientações acabam mudando todo o tempo, né? A Anvisa, a orientação que ela tinha lá atrás, é uma orientação que hoje já mudou. Por exemplo, o desembarque de passageiros antes tinha que obedecer uma quarentena, agora a tripulação já pode ficar em quarentena, não no navio, mas num hotel. Então, isso aí a gente tem que ir acompanhando. Para finalizar, a agência ela deixou de receber demandas, agora mais recentemente, sobre como proceder com relação ao Covid, principalmente com relação às medidas de segurança. E a demanda mudou. Essa demanda passou a ser muito mais voltada para questionamento sobre impactos do COVID no meu contrato e nas exigências fiscalizatórias. O que eu faço? Né? Já estou começando a perceber que vai ter um impacto contratual, já não consigo realizar previsões contratuais, como proceder? Então, a gente começou a receber esse tipo de questionamento. E a gente sentiu necessidade de dar uma resposta à sociedade. E aí foi quando a gente soltou no dia 28 de abril uma nota aos regulados que falasse da sensibilidade da ANTAQ com relação a esses assuntos e o direcionamento desses temas para cada órgão responsável. Então, aí a gente tratou de pagamento de valor de outorga, atingimento de MMC, demurra, de obrigatoriedade de realização de investimentos, enfim. Mas além dessas ações, a gente está sempre atento às demandas que têm chegado para a gente aqui na agência. Legal. A gente tem que preparar todo esse arcabouço, né, legal, para que a gente possa andar com mais agilidade nesse momento, né? Eu acho que isso realmente é muito importante e é relevante aqui para que todos saibam que realmente a ação da agência e de forma coordenada com outros ministérios e órgãos do governo é fundamental para que a gente possa colocar as coisas para andar, né? A gente sabe que governança é fundamental, né? É isso. Apesar de ter muito interveniente, né, mas a gente tenta estar sempre alinhado com todos os órgãos intervenientes do setor. Perfeito. E, Gabriela, a ANTAQ recentemente soltou um relatório de movimentação de carga, onde a gente teve uma pequena queda de mais ou menos 1%, né, na movimentação portuária, né? Como é que você vê agora para abril, para frente, como é que você vê a situação dessa questão de movimentação de carga? Bom, esse estudo a gente chamou de desempenho portuário nacional frente à pandemia, né? Ele apontou uma movimentação portuária, se eu não me engano, de 247 milhões de toneladas, né, no primeiro trimestre de 2020, que é esse decréscimo que você falou de cerca de 1%, 1,1%, com relação ao mesmo período, quando a gente compara com relação ao mesmo período, ou seja, ao primeiro trimestre do ano passado. Pelos dados que foram divulgados pela ANTAQ, se a gente comparar as importações de janeiro de 2019 com janeiro de 2020, a gente percebe aí um recuo já de 3,2%, mais ou menos, que é causado principalmente pela queda na compra de fertilizante e carvão mineral, né? Se a gente vê já os meses de fevereiro e março, a gente tem números positivos, né? Fevereiro com 12% e março com 4,5% nas importações. Mas é importante a gente considerar, irmão, que com a alta do dólar, e aí eu vou dar uma opinião assim, muito pessoal, né, de que a gente deve começar a ver um novo efeito contrário. Ou seja,
apesar desses números positivos em fevereiro e em março, eu acredito que isso vai tender a baixar, essa alta do dólar vai tender a baixar um pouco os valores a partir do segundo trimestre. De qualquer forma, assim, é especulação ainda, né? Os números de abril estão sendo analisados pela agência e eles vão ser muito importantes para ajudar a gente a ter uma ideia melhor sobre o comportamento do mercado no segundo trimestre, para a gente ver como essa curva vai começar a se comportar no segundo trimestre. É bom a gente lembrar que o setor portuário, como eu já falei aqui anteriormente, é extremamente complexo. A gente tem vários atores, não só do lado da operação, mas também do lado da regulamentação. E mesmo em um setor complexo, em meio a uma pandemia, né, com imprevisíveis proporções, as medidas foram tomadas de forma célere e pontuais, né, as medidas que deveriam ser tomadas, o que, ao meu ver, garantiu a sua eficácia, ou seja, se reconheceu a essencialidade de serviços portuários, foi garantida a segurança dos trabalhadores do grupo de risco e a sua remuneração, né, principalmente recentemente pela portaria 46 do MINFRA, e a gente está o tempo todo avaliando e flexibilizando questões que possam colocar em risco os contratos em razão da pandemia, modulando as fiscalizações de forma adequada para tentar minimizar os impactos do Covid no setor, manter e melhorar os números divulgados, enfim. Agora tem coisa que a gente não consegue fazer, né? A gente tem que lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, tem uma representatividade gigantesca na nossa balança comercial, né? Em 2019, a nossa exportação para a China chegou em torno de 60 bi, principalmente soja e minério de ferro, né? Nas importações, a China também tem uma relevância muito grande, ela fica atrás só dos Estados Unidos no ano de 2019. Se a gente trouxer isso para os portos, um número que é importante, entre janeiro e fevereiro desse ano, os portos na China eles registraram uma queda de 50% das atracações para todos os tipos de carga. Então dá para ter uma ideia do impacto que a paralisação na China, que a gente chama de primeira onda, ela pode causar no nosso comércio. Aí quando a China começa a querer, de certa forma, controlar a curva e as importações começam a querer voltar, a gente tem uma segunda onda com o início do isolamento social na Europa e depois no Brasil. Né, o que trouxe aí para a gente pelo menos dois problemas, ou seja, o inverso do que vinha acontecendo, o freio, de certa forma, da produção brasileira, que precisou de um tempo para se adequar às exigências da pandemia, né? A gente não tem, vale lembrar, nenhum registro de paralisações consideráveis de embarque e desembarque de cargas, né, que foram sofridas no setor, mas um problema persistiu, ou seja, algumas viagens que já estavam sendo remarcadas da China para o Brasil, já estavam previstas, elas sofreram um novo cancelamento pela subida da curva de contaminação, que agora é a gente quem passa. Então, certamente, essa segunda onda que a gente chama vai trazer aí um novo impacto. Enfim, avaliar adequadamente o comportamento da movimentação nos próximos meses, né, em abril e daqui para frente, vai ser um exercício, como eu já falei, especulativo, mas como a pandemia é um acontecimento sem precedentes aí nas últimas décadas, pelo menos, vai ser uma avaliação de muita importância para a gente entender os impactos que estão ocorrendo no setor. Perfeito. O importante é que nós estamos preparando tanto o arcabouço regulatório quanto em termos operacionais para a gente enfrentar essas incertezas e complexidade do momento, certo? Exato. Bom, eu já vi que está aparecendo algumas perguntas, então essa é a próxima pergunta que está muito associada a muitas questões que você já falou sobre a questão dos investimentos, mas o plano de concessões, então, realmente está todo vapor. Você citou aqui esses 14 projetos anteriormente, lá no começo, e o Ministério da Infraestrutura, recentemente, assinou 8 contratos de concessões de terminais de uso privado, né? O que indica que o mercado está realmente disposto para investir. Como é que você vê esse movimento dentro de uma das atribuições principais da ANTAQ, que é realmente a gente fazer o estímulo ao investimento externo? Né? A gente tem 3 movimentos importantes aí. O primeiro é o da desestatização, né, com possibilidade de privatização de alguns portos, que é um movimento que continua sendo desenvolvido, independente da pandemia. O segundo são as licitações, essas 14 áreas que você mencionou, e eu já falei na outra pergunta aqui. E o outro movimento, né, esses 8 contratos, dentre contratos e termos aditivos, que foram assinados pelo ministro na terça-feira da semana passada,
E aí a gente pode ver tanto uma vontade do governo em manter as ações para atração de investimentos, como a vontade do privado em continuar investindo, mesmo no momento crítico, né? Um dos contratos que foi assinado pelo ministro, ele tem uma previsão de investimento de 3,2 bi, que é um terminal para movimentação de granel, de carga geral e container em São Mateus, no Espírito Santo, né? Então você vê, é um valor muito significativo, né? Um dentre os 8 contratos que foram assinados. Então, eu entendo que isso aí demonstra, sim, a continuidade da disposição de investimento pelo privado, né? Vamos lembrar aqui que nem todas as empresas, como a gente já comentou, são atingidas de forma igual pela pandemia, né? Tem empresa que está exportando mais, que está faturando mais nesse momento. Então, eu acho que continua havendo um movimento, sim, para investimento no setor. E no que depender da agência, os trabalhos continuam a todo vapor, né, para análise desses pedidos. Então, tem um casamento interessante aí, que é a vontade do privado em continuar investindo, para quem, obviamente, pode continuar investindo, e do setor público em deixar as portas abertas para o investimento, com a continuidade dos trabalhos, que agora estão sendo feitos de forma remota, mas sem perder a qualidade. Ótimo, excelente. Assim, e um outro tema também importante para que a gente aborde, né, além dos portos, é a questão das hidrovias. Anteontem, eu estava até numa conversa com o pessoal mais da área de energia, né, falando sobre alguns desafios que a gente está enfrentando, principalmente na região sul do Brasil, por questões das inconsistências climatológicas em termos do regime de chuvas, né? E também nas questões de demanda de transporte através principalmente feito pelo Paraguai e Argentina usando a bacia do Paraná, né? Como é que você enxerga essa questão toda das hidrovias em termos de investimento, em termos de aumento, em termos do uso, em termos de modalidade logística? Como é que você vê a questão da hidrovia no Brasil? O transporte fluvial e lacustre, ele geralmente acompanha o nível de desenvolvimento do país e, obviamente, as suas necessidades, né? A gente vê em alguns países, principalmente na Europa, que o transporte pela malha de águas interiores, ele é absolutamente desenvolvido e de altíssima relevância para o comércio daqueles países. A gente tem absoluta certeza, né, como agência reguladora, da importância que esse transporte tem para o nosso país, em especial pelas dimensões que o Brasil tem, né? Ou seja, um transporte de águas interiores mais desenvolvido, ele auxilia imensamente não só o escoamento da produção agrícola, mas o fortalecimento da intermodalidade, como você já mencionou. Justamente porque a gente entende a relevância desse transporte, que a gente tem áreas da ANTAQ que são direcionadas exclusivamente para o trabalho com a navegação interior, tanto na outorga quanto na regulação, né? E aí os projetos relacionados a hidrovias, como por exemplo o derrocamento do Pedral do Lourenço, um exemplo aqui, eles são geralmente mais tocados, eu vi até que o pessoal está perguntando aqui, mas eles são tocados geralmente pela Secretaria, né, pela SNPTA, que é a Secretaria Nacional de Transportes Aquaviários, de Portos e Transportes Aquaviários. Mas com relação às competências da agência, o que eu posso dizer e dar de número relevante é que a gente teve em 2019 cerca de 70 empresas de navegação interior autorizadas, né, pela agência, e em 2020, mesmo com esse período de pandemia, a gente já autorizou 20 empresas a fazerem a navegação, autorizadas a fazerem a navegação interior, né? E aí, principalmente travessia, mas a gente tem também outras modalidades de navegação interior. Então, dentro das nossas competências e das nossas possibilidades, a gente tem feito sempre a dedicação necessária para que a gente tenha mais navegação, mas eu concordo de que é preciso que algumas ações maiores sejam tomadas. Algumas coisas se discutem, né, já na secretaria, a própria concessão de hidrovias é um assunto que tem tido alguma pauta por lá, mas dentro das competências da agência, a gente aguarda, de certa forma, a política pública a ser definida e a gente investe no que é de nossa competência, que são as nossas outorgas. Perfeito, perfeito. Gabriela, vou entrar algumas perguntas que estão chegando da audiência aqui, né? E uma pergunta que chegou é se a gente tem algum projeto em andamento dentro da ANTAQ ou junto às concessionárias para automação de processos utilizando software de robotização, né, o RPA.
Na ANTAC, não, né? A gente precisaria avaliar, de repente, se na secretaria eles têm algum projeto, mas assim, que eu conheço, não tenho conhecimento, viu, irmão? Não, perfeito. E também associado a essa pergunta, né, qual é a sua visão, na sua visão, que vai ser o reflexo em termos de aceleração dos processos de digitalização, de transformação digital e atualização dos portos? Isso. Esse é um dos temas, né, que a gente tratou anteriormente. Ele vai muito em linha com aquele objetivo de desburocratização, que passa tanto a agência reguladora como a autoridade portuária, né? Isso vem sendo discutido. Como agência reguladora, a gente está muito avançado, né, com relação a isso, em termos de digitalização e modernização dos procedimentos. Mas eu entendo que, dentre as autoridades portuárias, a gente ainda tem uma diferença muito grande de autoridade portuária para autoridade portuária. E é um processo que é de grande importância para o desenvolvimento portuário, né? Então, é muito importante que exista para as autoridades portuárias um movimento na linha de modernização, de digitalização de processos, né? E algumas autoridades portuárias já despontam, né, nessa linha, mas a gente vê realmente uma diferença muito grande entre elas. Sem dúvida, isso auxiliaria não só no dia a dia do trabalho de gestão das autoridades portuárias, mas afetando inclusive a operação. Perfeito. E ainda associado a essa questão da tecnologia, sempre uma questão que eu até brinco, né, que a gente conversa com o pessoal de indústria, do agronegócio, né? São questões separadas, né? O agronegócio fala muito da questão da conectividade para poder fazer a automação e a digitalização. Agora, a indústria fala muito da segurança cibernética. E aqui a questão é justamente essa. Como é que a agência enxerga os riscos de segurança cibernética com a digitalização de processos? E você pergunta dentro da agência reguladora? Em termos da prevenção que deva ser feita junto às autoridades portuárias, junto aos concessionários, no sentido de garantir que questões associadas à segurança cibernética sejam realmente observadas. Não só, a gente sabe que a LGPD hoje ela tem muito mais foco em termos do consumidor, mas nós temos o Marco Civil da Internet que já tem uma série de questões relevantes lá dentro, né? E quando a gente vai fazer digitalização, a gente tem que realmente observar a questão da segurança cibernética. Sim, eu posso falar assim, dentro da agência reguladora, a gente tem uma área específica de tecnologia, né, uma secretaria, que é a área que cuida dessa parte de segurança da informação. E aí a gente tem vários assuntos que são relacionados à segurança da informação, porque enquanto órgão público, eu preciso ter a segurança da informação, mas eu preciso ter a disponibilidade da informação. Esse é um tema interessante também, né, que enquanto órgão público a gente precisa dar transparência às informações, né? E aí existe um limite muito tênue entre manter as minhas informações sigilosas, e aí eu já estou falando de um sigilo mais de transparência, e dar publicidade às informações que eu preciso dar. Então, enquanto órgão público, a gente sente que hoje, pelo sistema que a gente tem, e aí eu não é muito a minha praia, tá? A questão da informação, mas assim, pelo sistema que a gente consegue ter os dados protegidos, mas com relação à divulgação das informações, a gente precisa dar transparência, né? A gente tem a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que é o que rege aqui a nossa disponibilização de informações, não só da ANTAC, mas dos outros órgãos federais também. E a gente precisa botar sempre na balança, assim, a proteção, o sigilo das informações, aí, novamente, não só em termos de tecnologia, mas de disponibilidade, e a transparência das informações como órgão público, né? Com relação às autoridades portuárias, eu já vejo também, irmão, isso não é papel da agência reguladora, tá? Isso é muito mais uma disposição da própria autoridade portuária, mas eu já vejo algumas autoridades portuárias muito preocupadas com esse tipo de proteção, né? Novamente, as ações são diferenciadas de autoridade portuária para autoridade portuária, a depender muito da necessidade, da disponibilização de orçamento, né, para gastar com isso, mas eu vejo que algumas autoridades portuárias já começam a despontar com um interesse maior para a segurança dessas informações.
Perfeito. Só dando um pitaco aqui, né? Na verdade, eu também atuo muito forte na área de tecnologia. E existem projetos muito interessantes que já estão em curso, tanto internacionais, mas no Brasil também, né? Um projeto da Maersk, junto com a IBM, por exemplo, com o uso de blockchain para fazer garantia da segurança dos contratos digitais, né? E esse projeto tem sido conversado muito com o Ministério da Infraestrutura, né? No sentido de fazer uma ampliação para outros serviços também, porque efetivamente com a digitalização e com digamos, o afluxo cada vez maior do uso da nuvem, né, nós precisamos realmente ter processos protetivos. Né? Com certeza. Nós vamos conversar aí mais depois, então. É isso aí. Aí, Gabriela, surgiu uma pergunta aqui sobre a questão da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Né? E a pergunta é quais ações já foram implantadas ou serão implantadas no sentido de reforçar o escoamento dos produtos do agronegócio no Arco Norte? Perfeito. Essas ações, né, como eu disse aqui em alguma pergunta anterior, elas são muito encabeçadas pela Secretaria de Portos, né? A ANTAC, ela tem muito mais o papel regulador do que vem de política pública e de fomentar a outorga, né, a navegação em si. Mas a navegabilidade, ela é um assunto tocado pela Secretaria de Portos. Então, assim, é preciso... eu acredito que hoje, especificamente, né, eu desconheço algum projeto específico para a região Tocantins-Araguaia, mas, enfim, isso aí a gente pode checar depois junto à Secretaria. Não sei se vocês têm live também prevista aí com o Diogo Piloni ou com o Marcelo, que acho que podem dar informações maiores sobre possíveis projetos na região. Legal. A gente vai conversar com o Diogo, parceiraço, né? O Marcelo também, e a gente vai abordar esses temas também. Agora, uma questão que nós estávamos conversando antes também, né? A questão da intermodalidade, né? É uma questão cada vez mais relevante, né? E o que você teria a comentar sobre a questão do Porto Sul e a relação com a FIOL? Esse é um assunto que está sendo muito debatido, acompanhado pelo TCU, pelo setor, né, como um todo, que é a intermodalidade já na política pública, né? A gente fala da intermodalidade muito na ponta, mas a gente precisa entender que a intermodalidade, ela nasce na política pública. Se a gente não tiver uma política pública intermodal voltada para a intermodalidade, dificilmente a gente consegue a intermodalidade na ponta, né? Isso é uma visão assim, muito pessoal e eu entendo que para que a gente consiga, de fato, ter a intermodalidade como o setor almeja e como o país merece, a gente precisa ter uma política pública intermodal, ou seja, quando a gente começar a pensar na política do setor, a gente já tem que pensar ela de forma integrada. E a FIOL foi um dos aspectos da intermodalidade que está muito atrelada ao Porto Sul pelo escoamento, né, para escoamento da produção. Esse é um assunto que está sendo muito discutido, principalmente por conta da proximidade da licitação, né, da concessão, e a gente, como agência, tem trabalhado muito com a secretaria e também encaminhado as devidas informações aí para o TCU, cada um dentro da sua competência, para tentar fazer com que a produção seja escoada da melhor maneira possível. E associado a isso, surgiu uma pergunta aqui, alguns comentários eu estou vendo aqui também aparecendo, sobre a questão do Porto Sul na Bahia, né? Como é que anda o andamento das obras? Se vai sair do papel mesmo? O pessoal está perguntando aqui. A nossa torcida é para que saia, a gente acredita que sim, né? Inclusive, as prorrogações contratuais são todas baseadas nesse sentimento. Existe ali na área algumas dificuldades, né, com relação a terrenos, ocupação, que precisam ser superadas, mas a gente entende que o Porto Sul é um projeto muito válido para o setor, e por isso a gente continua investindo em termos de regulação e de autorização, e tenho certeza que vai sair do papel e que vai ser integrado aí com a FIOL um golaço para o setor. É uma expectativa grande para o setor e para o país, né? Para o país como um todo, né? Verdade. Uma questão que sempre aparece, né, nesse momento de pandemia e tudo,
Em algumas situações que a gente está tendo restrição de acesso a algumas operações, né, uma preocupação aqui na hidrovia de São Paulo, né, se você tem ouvido falar de algum tipo de restrição em função digamos, ou de lockdown, ou de restrição de acesso das equipes, se isso está causando algum tipo de preocupação em termos operacionais e se a ANTAC, de alguma forma, está atuando para resolver algum tipo de conflito. Irmã, essa é uma boa pergunta. A gente teve, no início, logo que a gente começou a ter números maiores de casos de Covid no Brasil, a gente teve reuniões com secretários de transporte, né, para que não existisse, e aí, de novo, a preocupação era para que não houvesse desabastecimento, né. O transporte interestadual, ele é um transporte de competência da agência, mas o transporte intermunicipal, ele é de competência do Estado, né. O que a gente vê nesse momento de pandemia é que os estados, eles buscam solucionar pelos seus próprios meios, né, e a gente tem que entender isso também, é um momento de muita preocupação, principalmente dependendo da situação do sistema de saúde de cada estado, que varia muito, né. Eles tentam solucionar, e nesse afã de solucionar, a gente viu em alguns momentos os estados, e isso não foi só na área portuária, foi na área aeroportuária e nas rodovias também, a sobreposição de competências aí, né? Então, os estados fazendo um cerceamento de navegação, por exemplo, interestadual, que seria de competência federal, né? A gente tentou solucionar isso de uma maneira muito tranquila, em conversa com os secretários, e a preocupação, de fato, no final das contas, é com relação ao desabastecimento. Não chegou para a gente nenhuma reclamação com relação ao desabastecimento nas regiões pela falta do transporte aquaviário, tá? A gente não teve conhecimento disso. A gente teve, sim, relatos de alguns impedimentos de transporte de passageiro, que a gente tentou solucionar de forma pontual, junto principalmente com as nossas unidades regionais. Eu te falei que a gente tem, né, muita unidade regional espalhada pelo país, são 14. Então, esse pessoal da ponta, no trabalho in loco, tentou solucionar esses casos pontuais. Mas a gente não viu na agência, não recebeu nenhuma reclamação com relação a desabastecimento ou problemas maiores com relação à movimentação de passageiros que essas atitudes estaduais tenham causado. Perfeito, perfeito. Isso é muito positivo. Aí o Jorge Takahashi mandou uma pergunta aqui que eu acho que dá para fazer uma dissertação de mestrado aqui com a pergunta dele, mas eu vou fazer, né? Assim, como que você acha que a gente deve atuar para harmonizar as atribuições do TCU, do CAD e da ANTAC, qualquer agência regulatória, na verdade, né? Para evitar sobreposições de atribuições? Ou seja, como é que a gente faz uma harmonização dessas atribuições para diminuir o entrave burocrático? Essa é uma ótima pergunta, e é uma pergunta que a gente se faz também a todo momento, né, para que a gente consiga dar uma melhor resposta para o setor, né? A gente não quer que as competências, que muitas vezes são divididas e às vezes sobrepostas, que elas prejudiquem o setor. Então, essa é a nossa maior preocupação, né? Com o TCU, com o CAD também, a gente construiu, mas o TCU, por a gente ter mais assuntos tratados, né, de forma simultânea, a gente tem bastante assunto que a gente tem tratado com o TCU, o CAD são assuntos mais específicos, a gente tem construído, a gente tem o cuidado de demonstrar ao TCU as ações que estão sendo tomadas pela agência, de forma a construir, a beneficiar o setor, né? Então, vem sendo feito um trabalho de aproximação e de conversa e de diálogo com o TCU, para que a gente consiga trabalhar em sinergia. Há pouco tempo a gente viu aí a criação de uma câmara arbitral, né, no TCU, para proporcionar maior segurança jurídica e celeridade na tomada de decisões do setor aquaviário. E é uma medida que pode facilitar os ajustes, as medidas cautelares durante esse impacto de pandemia. Então, a gente vem trabalhando em parceria. Eu acho que é isso que a gente pode dizer. Existiu, sim, um momento em que alguns assuntos se sobrepuseram, né? Algumas coisas que a gente entendeu que era competência da agência de falar,
foram ditas por outros órgãos, mas a gente entendeu que isso aí pôde ser revertido e trabalhado de forma conjunta, tanto com o TCU quanto com o CAD, que a gente tem visto aí recentemente o assunto sendo alvo de muitas matérias, com a mudança de posição do CAD para que a regulação flua de uma maneira mais tranquila, né, e mais benéfica para o setor. Mas eu, assim, posso resumir a dissertação de mestrado, porque realmente, se a gente for a fundo nesse assunto aí, a gente não consegue, o Instagram corta a gente aqui. O que eu posso dizer é que o trabalho tem sido de construção e de parceria entre ANTAC, TCU e CAD. Ótimo, excelente. Tem que ser assim, realmente é diálogo, diálogo, diálogo. Essa é a resposta, né? É isso. E hoje pela manhã eu assisti uma live da ministra Tereza Cristina, que ela fez lá no Instituto de Engenharia, e a gente às vezes não se dá conta do tamanho do nosso país, né? Realmente é um país continente, né? Com várias demandas e assim por diante, tá? E surgiu uma pergunta aqui do Mário Póvia, né? Sinceramente, eu estou meio por fora do assunto, né? Mas ele pergunta diretamente para você, Gabriela, se você é favorável ao aumento do número de diretores da ANTAC de 3 para 5, no sentido dessa amplitude, né, da gestão digamos, dessa costa imensa que o Brasil tem, né? Dos serviços que a gente e dessa bacia hidrográfica maravilhosa que também a gente tem. Queria aproveitar para mandar um grande abraço para o Mário Póvia. Eu estou aqui como diretora interina, substituindo o mandato dele, que foi um diretor para a gente nunca mais esquecer, né? De grande relevância para a nossa agência e para o nosso setor. Eu sou favorável, tá, irmão, à ampliação. Eu acho que a agência ela precisa ter uma valorização maior no setor, em termos de orçamento, em termos de quantidade de diretores. A gente tem uma pauta muito representativa para o Brasil, né? Em termos de investimento, talvez seja a agência que mais atrai investimento para o país, né? Os projetos são projetos de valores imensos, e a gente, infelizmente, conta ainda com poucos diretores e com pouco orçamento para que a gente possa executar nossas tarefas, né? Então, eu acredito que essa ampliação aí para 5 diretores seria para a gente importantíssimo, e não é nenhuma novidade, a maioria das agências já tem 5 diretores, se eu não me engano são 2 agências só, e a ANTAC é a única que tem 3, né? Então, acho que ter essa representatividade maior na agência, com certeza, seria extremamente benéfico. Ótimo. Ótimo. A gente está chegando já quase no fim da nossa live aqui. Surgiu uma pergunta, a gente tinha até falado aqui, eu vi aqui da questão da BR do Mar, né? Mas a gente já tinha falado que isso é um tema mais para o Diogo também, né? Para tratar a cabotagem, né? Se você quiser fazer algum comentário, ou também... Diga. Por favor. Não, e para você já passar suas palavras finais aqui, porque a gente já está chegando no final da nossa live aqui. Perfeito. Eu acho que a BR do Mar é um tema que muita gente tem curiosidade, né, e pedem sempre para que a gente possa manifestar sobre o assunto, mas de fato, bom, eu posso resumir assim, que do que eu conheço da BR do Mar, é um assunto que vem para trazer ainda mais investimento para o país, né, é um assunto que precisa ser tratado de forma prioritária. Tem muita coisa boa na BR do Mar, mas de fato é uma política pública e eu acho que quem pode trazer isso mais no detalhe é de fato o pessoal da secretaria. Eu vou fazer umas palavras finais aqui, mano, só para a gente lembrar que esse futuro ele é muito incerto ainda, né? O futuro que eu digo quando a gente fala de pandemia, para todos os setores do país que têm sido grandemente atingidos pelo Covid. A gente sabe que quando a China e a Europa retomarem 100% das suas operações, os terminais aqui no Brasil eles vão ter ainda que dar início a uma negociação com relação às cargas que ficaram por lá e principalmente por conta da variação cambial. Mas tem uma frase interessante do idealizador da reengenharia, que é o Michael Hammer, que ele fala que o segredo do sucesso não é a gente prever o futuro, é a gente se preparar para o futuro que não pode ser previsto. E esse é o objetivo da ANTAC, né? Ou seja, a gente não sabe exatamente, com precisão, o que nos espera lá na frente, mas a gente precisa preparar o terreno para que o setor
esteja bem preparado para esse futuro imprevisível, dentro das nossas possibilidades, das nossas competências, mas para que quando a gente chegue lá, os possíveis impactos estejam aí mitigados. Então, essa é, sem dúvida, assim, o maior aprendizado que a gente pode tirar desse momento, estarmos preparados para o inesperado, tomando atitude de forma célere, mas serena, né? Tentando garantir efeitos mitigados para o setor e que, sem dúvida, vai refletir enormemente aí na nossa economia. Perfeito, Gabriela. Agradeço muito. Efetivamente, a gente tem um trabalho grande na frente, mas a gente fica muito feliz de saber que tem tanta gente boa. Eu sempre falo assim que eu conheço muita gente boa trabalhando em prol desse país, né? Eu agradeço muito pelas informações que você passou para a gente aqui, dando uma confiança grande de que a gente vai poder cada vez mais enfrentar os desafios gigantes que a gente tem pela frente, né? Muito obrigado. Isso, Madinha. Eu fico lisonjeada com o convite, com as palavras, e estou sempre à disposição aqui na agência reguladora para a gente conversar. E passando esse período, quem sabe eu passo por aí para a gente tomar um cafezinho, né, e conversar um pouco. Com certeza, mais, né? Vai ser muito bem-vindo, já está feito o convite. Obrigado. Estarei aí. Gosto Obrigada. muito de Brasília. Bom, pessoal, eu agradeço muito pela audiência, agradeço especialmente aqui a todos que fizeram também as perguntas. Eu acho isso realmente dá uma importância muito grande para que a gente possa realmente crescer em termos de conhecimento, de compartilhar opiniões e coletar também situações que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. A gente sabe que não é fácil, né? E convido a todos aqui para continuar conectados no nosso canal Papo em Movimento da Intermodal, um evento que já é uma tradição do nosso país, que mostra a pujança desse setor, né? E semana que vem vamos ter uma nova live associada à questão do agronegócio e espero a todos, estão desde já convidados. Obrigado e bom fim de semana a todos. Obrigado, Gabriela. Obrigada. Tchau para todos.